Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia que o bullying parou. Eu sou a Eduardo Messias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Recentemente eu estava em uma sessão de terapia, como eu sempre faço, e eu tinha trazido algumas queixas para minha psicóloga. E a gente estava tentando entender de onde era que surgia isso, né, para poder trabalhar. E ela me fez uma pergunta. Ela perguntou: Anne, você já sofreu bullying? Eu falei: sim, só que tipo, tá com uns 13 anos atrás, nada a ver, achava que não tinha nada a ver. E aí, investigando, a gente descobriu que essas questões que eu trazia estavam relacionadas com o bullying que eu havia sofrido há 13 anos. E foi aí que eu parei e vi que o bullying sofrido pode trazer consequências para a vida adulta. E como o bullying é muito comum, principalmente antigamente, hoje em dia ele está sendo mais trabalhado e tal, mas ainda acontece, então eu vi que muitas pessoas estão passando por isso nesse exato momento, tipo, estão com queixas, estão tipo, com traumas, estão passando por situações decorrentes do bullying, além de pessoas que estão sofrendo ele nesse exato momento. Justamente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre bullying, sobre como ele acontece, quais são as suas características, quais são as suas consequências, e por além disso eu vou falar sobre a minha experiência e coisas que eu sofri. E detalhe, nunca tive coragem de falar para ninguém, e nunca imaginei que iria falar, então esse vídeo é um pouco revelador também. Eu pensei em falar só sobre o bullying sem me citar, sem ter que falar sobre mim, só que eu sei que quando a gente também já passou e quando a gente traz um pouco da nossa experiência, individualiza um pouco a situação, as pessoas tendem a se identificar e isso causa um impacto maior. E aí quando eu falo no impacto, eu não estou querendo dizer só tipo, eu quero causar, eu quero se utilizar dessa situação, eu quero me fazer de vítima. Não, eu só quero que você entenda primeiramente o quanto que o bullying é sério e que você que possivelmente está sofrendo ou já sofreu bullying possa ser abençoado com esse vídeo e possa ser ajudado, tá bom? Então eu já quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e também deixe aqui seu comentário. O comentário ajuda bastante o canal. Então comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo no final, tá certo? O vídeo vai demorar um pouco porque vai ser bem completo, mas vamos com calma que a gente vai entender como que isso funciona e vamos também saber umas fofocas sobre a minha vida. Gostaria que fosse só invenção, mas realmente aconteceu. Já se inscreveu, deixou seu like? Então agora, bora pro vídeo. Então vamos começar. Primeiro a gente vai falar sobre por que o bullying acontece, né? Vamos falar sobre o motivo que faz com que uma pessoa cometa o bullying com outra. E aí eu já quero deixar claro o seguinte. Quando eu falo de por que o bullying acontece, o motivo, eu não estou querendo dizer que ele é justificável. O bullying não é justificável sob hipótese alguma, certo? Por que a gente vai falar o porquê e tal? Eu decidi começar por isso, porque eu quero ser didática, a gente está falando sobre o tema e etc. Vamos começar então falando sobre o porquê. E aí eu vou chamar de vítima a pessoa que sofre bullying, certo? Que já sofreu, e de agressor a pessoa que comete o bullying, certo? Então, quais são os motivos que fazem com que o agressor olhe para a vítima e queira cometer bullying com ela? Tá, vamos falar sobre isso. Então tá, o que faz uma pessoa sofrer bullying? Geralmente, a vítima do bullying é uma pessoa que não se enquadra nos padrões pré-estabelecidos. Quais padrões? Os padrões que o agressor estabeleceu. Exatamente, não faz nenhum sentido. O agressor tem uma cosmovisão, tem uma visão de como que deve ser uma pessoa, de como que deve ser a pessoa ideal. E quando aparece alguém que não condiz com isso, essa pessoa sofre bullying. É basicamente isso que acontece. Aí, para dar um exemplo, né, eu vou ter que usar a minha vida. No meu caso, o que acontecia? Eu, quando era criança, até agora também, eu não me encaixava tanto no padrão pré-estabelecido
de uma criança, de uma garotinha, de uma menina. Porque eu gostava mais de coisas de menino, tá? Eu sempre gostei mais de coisas de menino, então, tipo, de brinquedos de menino, de brincadeiras de menino, e não era, tipo, tão delicada quanto as pessoas achavam que deveria ser. Isso foi o motivo pelo qual eu sofri bullying na época, certo? As pessoas olharam para mim e viram uma pessoa diferente. Eu realmente era diferente das outras meninas. Tipo, enquanto as meninas estavam se preocupando em fazer balé, em brincar de boneca, essas coisas, eu tava, tipo, querendo fazer karatê, fazendo karatê e brincando de carrinho e fazendo outras coisas assim, porque eu realmente gostava dessas coisas. Eu jogar futebol e essas coisas. E essa diferença fez com que as pessoas olhassem para mim e vissem um problema. E isso foi o motivo pelo qual eu sofri bullying. Então, voltando, a vítima do bullying, ela vai ter algo de diferente, que não necessariamente é um problema para a pessoa que comete, entende? É um problema para o agressor, mas não é um problema significativo. O problema é que tem pessoas que não conseguem lidar com a diferença. E aí, eu costumo falar o seguinte, e principalmente para você que está sofrendo bullying, que já sofreu. Se você não se encaixa nos padrões, em certos padrões, então o problema não é você. O problema são os padrões. O problema é quem criou os padrões. O problema é quem pensou em englobar. Olha só, quem teve a ideia genial de querer englobar toda a humanidade e cada ser humano que tem uma digital única, que tem uma característica única, que tem um temperamento único em um único padrão, certo? Então o problema não é você. Talvez se eu tivesse essa visão naquela época, eu teria lidado muito melhor com a situação. Não tinha. Estou dizendo para você agora. E se você tem algo diferente, o problema não é você. O problema é quem não consegue lidar com as diferenças. Ok. Então, depois que o agressor encontra um motivo, o bullying passa a acontecer. E geralmente ele dura bastante. Tá? Então, agora a gente vai ver como o bullying acontece. O bullying, provavelmente você já deve ter ouvido em algum lugar, é composto por, primeiro, violência verbal, que são apelidos, xingamentos, tudo que tem a ver com palavras que magoem a pessoa, palavras que humilhem, certo? Também tem a violência física, que é uma agressão física propriamente dita. Então, é empurrões, socos, puxão de cabelo, tudo que tem a ver com o físico. E também a violência psicológica. Geralmente, acontecem as três coisas juntas. A pessoa ela é xingada, ela é ameaçada e também é agredida. A gente vê isso muito nos filmes. Espero que você nunca tenha presenciado essa situação. Eu já vi muito em filmes assim. A pessoa é coagida, a pessoa é agredida e a pessoa é xingada. Geralmente isso acontece nas três faces, tá? Mas deste modo que o bullying se apresenta. E sobre essas agressões, tem alguns exemplos que eu sofri e gostaria de citar. Queria que fosse só invenção, mas realmente aconteceu. Primeiro, tem um apelido clássico que é o quatro olhos. Eu arrisco dizer que todo mundo que já usou óculos já passou por isso. Eu também já passei por isso. Eu usei óculos por muito tempo da minha vida. Tipo, agora eu não uso mais, eu uso lente de contato, mas boa parte da minha infância e da minha adolescência foi usando óculos. E aí eu passei por isso. Tipo, eu não sei por que as pessoas acham tão engraçado fazer essa analogia do óculos com quatro olhos e utilizar esse apelido, mas é muito comum, certo? É muito comum. Eu resolvi citar porque acho que basicamente todo mundo que usa óculos sofre com isso. Isso já se popularizou tanto que é arriscável, né? Corre-se o risco de isso ser natural, da pessoa que está sofrendo nem sequer imaginar que está sofrendo uma agressão, mas sim, isso é uma agressão verbal, certo? Então tem esse apelido clássico também, que eu sofri, acho que todo mundo que usa óculos sofreu, mas não é nem sobre isso que eu quero citar, porque isso é uma coisa muito comum, que todo mundo já está ciente, que já se naturalizou, não significa que porque se naturalizou é certo e é aceitável.
certo? Continua sendo errado, é uma agressão. Mas assim, não é, eu vou focar sobre outro em específico e que tem a ver com o que eu tinha falado anteriormente sobre não me encaixar em certos padrões. Ok. Primeiro, eu quero deixar claro que eu estou fazendo esse vídeo agora, mas que eu passei muito tempo sem sequer conseguir falar esse apelido, né? Foi uma coisa que me marcou muito e que me magoou muito. Então eu passei muito tempo sem sequer conseguir verbalizar esse apelido. Eu pensava, tentava falar e ficava engasgado, né? Só depois que eu consegui trabalhar isso e tal na minha vida, foi que eu tô conseguindo falar e tô de boa com isso agora. Por que que eu tô falando isso? Para que você entenda que é muito complexo, que realmente é uma coisa que pode traumatizar, certo? Até se você também estiver passando pela mesma situação, de se lembrar, de se recordar de situações passadas na sua infância, que causam incômodo até hoje, situações que você não consegue falar sobre, certo? Se isso acontece, então é sinal de que precisa ser trabalhado, porque ainda não foi resolvido, ok? Você tem que fazer como eu, tem que fazer terapia para resolver. Foi o que eu fiz. Então vamos lá falar sobre esse apelido. Lembra que eu falei que eu não era tão feminina quanto as pessoas achavam, tipo, não me encaixava tanto nos padrões, gostava mais de coisas de menino, e realmente, ó, eu realmente admito, eu brincava com os brinquedos de menino, porque eu achava mais legal os carrinhos, a bola, os outros brinquedos, do que uma boneca. Eu nunca gostei de coisas muito rosas e etc. E aí foi isso que deu o bafafá. Beleza. Então, qual que era o apelido? Pois bem, o apelido que a agressão verbal, né, que eu sofri por muito tempo, vai estar aparecendo aqui na tela, por favor, produção. Esse era o apelido. Sim, é realmente esse o apelido. Eu não, assim, por que esse apelido? Não sei, também gostaria de saber. Confesso que é uma criatividade enorme, não sei, não consigo me recordar quem foi a primeira pessoa que pensou nesse apelido, que começou com esse apelido. Sei que foi um apelido que pegou para geral, assim. Mas, assim, hoje, olhando assim, pensando quando eu estava fazendo o vídeo, fazendo o roteiro, eu pensei, rapaz, que criatividade. Gostaria de saber, assim, como que foi criatividade danada, né, para fazer esse apelido assim, que eu realmente nunca ouvi em canto nenhum. 4 horas você escuta em qualquer lugar do mundo, assim, mas esse apelido aqui eu praticamente nunca ouvi, certo? Pode ser que seja exclusivo aí desse canal, tudo bem. Então, pensando depois, refletindo sobre tudo que aconteceu, porque eu precisei de um tempo para trabalhar tudo e tal, eu imagino que tenha sido por conta das características que eu tinha, tipo, por gostar mais de coisas de menino e tal, e aí como eu era uma menina fofinha e tal, não sei o que, acho que juntou as duas coisas ali, faz sentido, acho que foi mais ou menos essa lógica que fez com que a pessoa criasse esse apelido. Sei que teve esse apelido aí, e aí o apelido pegou. E é mais fácil para mim falar, na época, quem me chamava pelo meu nome do que quem me chamava por esse apelido, porque realmente eram muitas pessoas. Assim, só abrindo um parênteses em relação a esse apelido, não foram só crianças que me chamaram assim, tá? Eu quero deixar claro, também tiveram muitos adultos, pais de alunos que me chamaram assim, vizinhos que me chamaram assim, senhoras de idade que me chamaram assim, e até mesmo funcionários de escola e professores também reproduziram esse comportamento, tá? Então, assim, só para que você entenda que o apelido realmente pegou para geral, não sei porquê, e todo mundo começou a me chamar assim. Eu não vou citar o nome de ninguém, porque, primeiro, eu não quero denegrir a imagem de ninguém, a intenção do vídeo não é essa, eu tô aqui falando sobre bullying, e, enfim, estou só falando da minha experiência, não quero denegrir a imagem de ninguém. E também, pessoal, porque, assim, é uma coisa que aconteceu há 13 anos atrás. Então, eu acredito muito que essas pessoas cresceram, as crianças cresceram, estão na minha idade agora, esses adultos também envelheceram, e eu acredito que hoje eles, e acredito e espero muito
que hoje eles têm uma visão diferenciada, que não pratiquem mais isso, tá bom? Então eu acho que é injusto eu citar o nome da pessoa agora como se ela fosse essa pessoa de 13 anos atrás, porque eu mudei muito durante a minha vida. E todo mundo tem esse direito, todo mundo tem a possibilidade de mudança. Então, assim, eu não tenho mais contato com essas pessoas, não sei como elas estão hoje, mas eu acredito que elas possivelmente devem ter mudado, tá bom? Eu acredito na mudança das pessoas, não tem por que condenar elas por uma coisa que fizeram no passado. Só estou, assim, novamente, estou retomando isso para dar um exemplo sobre o tema que eu estou tratando. É somente isso, tá bom? Essa é a intenção. Também tem outros exemplos de agressões verbais que eu passei, que eu vou falar agora. Por que eu estou dando esses exemplos da minha vida? Para que você, que possivelmente esteja passando, identifique isso na sua vida ou que já passou também, para que a gente possa entrar no tema, beleza? Veja bem, uma coisa legal, principalmente para os pais que têm uma criança pequena que está sofrendo bullying, é entender como é que funciona essa lógica, certo? Quem já sofreu bullying ou sofre entende muito bem, mas tem pessoas que estão assim externamente que não têm noção de como que isso acontece. Então, como eu já sofri, eu vou explicar para vocês basicamente como funciona. Primeiro, o bullying ele tem o agressor ou agressores principais, que são aqueles que fazem a violência direta. Então é aquela pessoa que chega, que faz uma piada, que chega, que fala, que chega, que xinga, certo? Que chega, que agride. E também tem os agressores indiretos. Como assim? Essa nomenclatura sou eu que estou dando mesmo para ficar mais didático, mas seriam as pessoas que presenciam o bullying, certo? E ficam caladas, não reagem, não protegem a vítima e sequer denunciam. E também que compactuam com isso. Então, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava na sala de aula normal, estava tendo aula normal, e aí teve um aluno que soltou uma piada. A pessoa falou bem assim: poxa, será que ele tem pênis? Desse jeito. E aí todo mundo começou a rir, certo? Então veja, foi uma pessoa, a agressão verbal partiu de uma pessoa, certo? Uma agressão direta, um agressor direto. Só que tinha mais umas 20 pessoas na sala. Essas pessoas riram da piada. Também tinha um professor na sala que não fez nada. Então, nesse contexto, pelo menos assim na minha visão, todo mundo que estava ali participou do bullying. Todo mundo que estava ali foi conivente. Foi uma coisa que surgiu de uma pessoa só, certo? A agressão veio de uma pessoa só. A ideia, assim, maldosa e péssima, veio de uma pessoa só. Só que a galera achou engraçado, a galera riu, certo? Então essas pessoas que não veem problema, que riem, que participam, também perpetuam o bullying. E é mais ou menos nessa lógica que o bullying acontece, certo? Principalmente no ambiente escolar, que é um ambiente que tem mais gente reunida e tal, tá? Então acontece muito assim. Gente, eu sempre tive uma pepeca muito linda, tá? É incrível. Vocês nunca vão saber, só meu esposo. Enfim, vamos voltar pro tema, tá? Voltando pro tema. O que eu tô querendo dizer? Quem sofre com bullying não sofre. Para de pensar coisa. Volta pro tema. Veja bem, quem sofre com o bullying não sofre apenas como se fosse pouco, né? Com agressões físicas, psicológicas e verbais. A pessoa também sofre, e isso aí é uma coisa que a gente para pouco para pensar, com a solidão, com a exclusão, certo? Com a exclusão social. Porque no contexto escolar, que tem sempre aquele que é mais popular e aquelas pessoas que estão mais embaixo, existe toda uma hierarquia na sala de aula em relação aos alunos, do que é mais popular, do que é mais inteligente, do que se destaca mais, do que tem mais força, etc. Então, nesse contexto, a pessoa que sofre bullying, ela geralmente vai ficar sozinha, porque por mais que tenha pessoas ali naquele ambiente, naquela sala, naquele local, que não concordem com o que está acontecendo, certo? Que
que não compactuem com aquilo, essas pessoas se sentem intimidadas pelo agressor. Então, para evitar que elas sejam a próxima vítima, para evitar que elas sejam mal vistas, para evitar que elas sejam julgadas, elas não se misturam, elas não se posicionam, certo? Elas tratam a situação como indiferente, entende? Então, geralmente a pessoa que sofre com bullying, ela também é sozinha, ela também é muito excluída, ela não tem com quem contar naquele ambiente. É isso que eu tô querendo dizer. Então, voltando aí para minha historinha de terror, só para exemplificar. Assim, não se apegue tanto às minhas vivências, tá bom? Porque já tratei, já tô bem resolvido em relação a isso. Eu tô falando para que você identifique se isso já aconteceu com você em algum momento ou se está acontecendo agora, beleza? Então, não vamos chorar porque isso aí já tá resolvido, beleza? Na minha experiência, além de sofrer com o bullying em si e as agressões, eu também fui muito excluído socialmente, no sentido de, é, no recreio, querer brincar, querer me envolver nas brincadeiras e não deixarem ter uma turminha ali conversando sobre algum assunto. Sempre se reúne alguém, assim, as pessoas para conversarem, e aí quando eu me aproximava, a galera simplesmente parava o assunto, ou então iam embora, muito comum irem embora mesmo, tipo, ninguém queria ficar perto de mim. Eu também, às vezes, saía para brincar na rua e ninguém me envolvia nas brincadeiras, as pessoas não queriam brincar comigo. Em relação a trabalhos em grupo, muito difícil alguém me aceitar no grupo. Geralmente, eu fazia os trabalhos individuais e se fosse obrigatório o grupo, não pudesse fazer individual, os professores tinham que obrigar as pessoas a me aceitarem. Tá? Essa era a realidade. Então, era muito comum tipo, eu sair para brincar na rua, que o bullying também, não, em relação a mim, não foi só na escola, ele também se estendeu para a rua e etc. Pois bem, aí, às vezes era muito comum eu sair para brincar na rua, e aí ia para uma pessoa, não tinha como, ia para outro grupo, também não. Acabava que voltava chorando para casa, porque ninguém queria brincar comigo. Né? Isso aconteceu muito mesmo. Tem uma situação em específica que eu me lembro que teve uma festa de aniversário na minha rua na minha rua, né, que incrível. Na rua que eu morava, beleza. Aí, essa menina tava fazendo aniversário e convidou todas as crianças da rua, tipo, tinha pula-pula, etc. Era uma festa bem infantil, assim, bem interessante. E convidou todas as crianças da rua e tal, só que não me convidou. E aí eu fiquei em casa, tipo, escutando a festa rolando e tal, querendo ir pra festa sem poder. E eu era, tipo, uma criança de 6 anos, 7 anos, e fiquei chorando em casa porque eu queria participar da festinha e não pude participar. Teve uma outra situação também, e aí eu já era um pouco mais velha, já tinha mudado de rua e etc. Que na rua tinha uma quadrilha organizada. E aí isso aí foi há 13 anos atrás, tá? Nem sei se tem mais isso, beleza? Tinha uma quadrilha organizada com os próprios moradores e tal. E eu lembro que a minha mãe falou comigo que eu deveria, tipo, ir lá, se eu fosse lá, se eu tomasse a iniciativa, não ficar só em casa e tal, se eu tomasse a iniciativa de ir lá, me disponibilizar, dizer que eu queria fazer parte, eles iriam me incluir sem problema nenhum. E foi isso que eu fiz. Eu saí de casa e tal, na hora do ensaio à noite. E fui pra lá e falei, pessoal, eu gostaria de participar e tal. A quadrilha tava começando a se organizar, tava logo no início. E ia ter os ensaios e tal, pra ter a apresentação, beleza. Aí eu fui lá, tipo, pra me disponibilizar e tal. E me disponibilizei pra fazer. Só que aí nesse dia, o tempo tava passando, geralmente o ensaio começava, sei lá, às 7. O tempo passando, chegava um, chegava outro, e nada do ensaio acontecer. E as pessoas começaram a olhar umas para as outras e falaram, cadê o ensaio, tal, não sei o quê. Aí teve uma menina que chegou, né, pra pessoa que organizava a quadra, ele falou, e aí, cadê o ensaio? Como é que vai ter o ensaio? A pessoa olhou pra mim e falou assim, então, né, hoje não vai ter como ter ensaio. Aí naquela hora, pelo tom de voz e tal, etc., eu consegui entender que não ia ter ensaio por causa de mim. Era eu que estava no lugar errado e tal, tava sobrando ali naquele ambiente. Peguei, fui pra casa e tal, tipo, super chateada. E quando eu cheguei em casa, entrei em casa, escutei a música. Tipo assim, depois que eu fui embora, o ensaio começou. Nesse dia eu acho que eu nem chorei, já era mais grande e tal. Eu nem chorei, eu fiquei mais com raiva mesmo.
tá? Então, assim, tô dando esse exemplo para você ver a questão da explosão social que acontecia. Tem uma última situação que eu também gostaria de citar, eu vou citar porque eu vou fazer um link no final com a conclusão do vídeo, tá? Então é importante citar, beleza? Que foi um dia que eu estava na calçada, brincando, tá? Na rua que eu morava, e apareceu uma menina, tá? Uma moradora, beleza? Vizinha, que começou a me encrencar. Se eu sou nordestina, a gente chama de encrencar, que encrencar seria basicamente você encher o saco de outra pessoa, agressão verbal, tá? Encrencar é agressão verbal, tá bom? Então eu tava lá brincando sozinha, tipo, ninguém queria brincar comigo, eu tava lá brincando de boa sozinha, já tinha me acostumado a brincar só e etc. E aí essa menina apareceu e começou a me encrencar. E eu, para me defender, eu lembro que eu subi na árvore, eu era criança, acho que eu tinha uns 8 anos. Eu subi na árvore, tá? Fiquei lá em cima, esperando ela ir embora. E de lá ela começou a gritar várias agressões verbais. Tipo, nossa, você é muito feia. Ai, que cabelo horrível. Tipo, ai, ninguém vai gostar de você, ninguém te ama, você nunca vai conseguir nada na vida. Sim, tá? E essa pessoa tinha a mesma idade que eu. E eu fiquei pensando como que isso vem de uma criança, assim, por que tanto ódio e tal. Mas foi isso que aconteceu, né? Eu tava lá em cima e aí eu escutei todas essas coisas. Depois eu desci, saí correndo, fui para casa e só chorei. Tipo, chorei muito, muito, muito. E eu ficava, tipo assim, o que eu mais me perguntava era, mas por que essas pessoas me odeiam tanto? Né? O que foi que eu fiz para essas pessoas? Porque eu era só uma criança, eu só queria brincar, eu só queria socializar, tipo, normalmente, como qualquer outra pessoa. E eu não entendia por que isso acontecia comigo, o que é que eu tinha feito de errado, e por que essas pessoas me odeiam tanto. Mas por que eu estou falando sobre essas situações tão delicadas, tá bom? Porque eu vejo muito adultos tendo problemas ainda hoje, e aí quando a gente fala assim, será que você já sofreu bullying? Bullying? Eu mesmo nunca sofri. Mas aí, dando esses exemplos, talvez você se encaixe, talvez você se encontre, talvez você se recorde de algo que tenha acontecido. E o lembrar é a chave, assim, é o começo para a mudança, certo? Nem sempre colocar as coisas debaixo do tapete funciona. Então, assim, não sei se fez sentido para você esses exemplos, mas são exemplos de agressões, são exemplos de bullying. Sei que tem pessoas que estão olhando, né, para esse vídeo e pensando, nossa, Anny, você está se vitimizando, você está se aproveitando da situação, você está pegando uma coisa que já aconteceu há séculos e está querendo usar para ter like, visualização, não sei o quê. E, gente, sinceramente, não isso. Eu realmente só estou querendo tratar sobre o tema, certo? Não é isso. Se fosse assim, só por like, para ter mais like, eu acho que eu teria escolhido o tipo de conteúdo que está bombando hoje em dia, né? Mostrar minha pepeca, por exemplo. Mas a intenção não é like, tá bom? A intenção é ajudar as pessoas. Então eu quero mesmo ajudar pessoas que já sofreram por isso ou estão sofrendo por isso. Uma coisa que eu percebo é que as pessoas muitas vezes minimizam muito o bullying, certo? Olham para o bullying e principalmente as pessoas mais antigas, não sei porquê, mas olham assim e falam: ah, porque na minha época não tinha bullying, ah, porque isso é frescura, ah, porque os jovens de hoje não aguentam nada, todo mundo muito fresco. Na minha época todo mundo tinha seu apelido, ninguém se incomodava, etc. Veja, assim, primeiramente, ter apelido não é errado. Errado é você ter um apelido que não goste, certo? Se você tem um apelido que você gosta, que você prefere, tudo bem. O problema é você se chamar de uma coisa que você não gosta, tá bom? Então, essa ideia de que todo mundo tinha apelido antigamente e não tinha problema, tá errada, porque apelido não é bullying, certo? Só se o apelido for uma agressão. Então, outra coisa também, a ideia de que a gente é uma geração muito mimada, uma geração que não aguenta nada. Eu sinceramente acho que a gente só é uma geração que já evoluiu intelectualmente o suficiente para não deixar que esse tipo de agressão aconteça, para não admitir que esse tipo de agressão aconteça, para olhar para esse fenômeno e não interpretá-lo como algo meramente natural ou então como alguma coisa que simplesmente acontece.
mas interpretar como uma violência que deve ser barrada e que deve sim ser tratada com a seriedade que merece, tá bom? Eu não acho que o problema de ter muita gente que denuncia bullying, ter muita gente que se incomoda com a maneira que é tratado e que se incomoda com o jeito que é tratado, seja um problema de vitimização e de fraqueza da nossa geração. Eu acho que o problema é quem olha para isso e acha que é normal. Então, assim, só para encurtar a história, beleza? Eu passei muito tempo por isso e tal, sofrendo isso. Aconteceram muitas outras situações. Não vou falar primeiro por conta do tempo, também para não escandalizar ninguém. Tem coisa que é melhor deixar no off. Mas, assim, para resumir a história, o bullying só parou quando meus pais me mudaram de escola. A gente tentou de todas as formas, mas não deu certo. Então, meus pais me mudaram de escola, tá? Me trocaram de escola e me colocaram em uma escola que tinha uma política de bullying extremamente forte, bem construída e séria. Eu já passei por várias escolas, então não vou citar nome de instituições, porque a intenção também não é essa, nem favorecer, nem diminuir a instituição, tá bom? Vocês não vão saber qual é. Mas foi uma instituição que olhava para isso com seriedade maior, e depois que eu entrei lá, eu fiquei o resto do tempo lá, até o ensino médio, e depois disso eu não sofri mais. Então você deve ter pensado que bom, Anny, graças a Deus o bullying acabou e etc. E sim, o bullying parou de acontecer, não aconteceu mais. Só que o bullying, quando acaba, ele não acaba, ele deixa marcas. E é sobre isso que nós vamos falar agora. As consequências do bullying. Talvez o bullying você tenha sofrido na infância, talvez você já tenha acabado com o bullying, você já tenha denunciado, etc. Mas as consequências ainda permanecem. Tá? Vamos falar sobre as consequências do bullying. Eu sei que esse vídeo tá ficando muito longo, mas mais longo ainda foi o tempo que eu demorei para tratar isso. Então, gente, dá um desconto, tá bom? E também nós já estamos no final. Então, deixa seu like para não esquecer. E tá já terminando, prometo. Vamos falar agora sobre as consequências da pessoa que sofreu bullying. E aí, as consequências elas podem ser tanto imediatas, ou seja, sofreu bullying hoje, isso já acontece, certo? Sofreu bullying ontem, isso já está acontecendo. Ou também podem ser mais tardias, ou seja, sofri bullying há 13 anos atrás e até hoje isso impacta na minha vida, depois da vida adulta, certo? Então a gente vamos falar sobre todas essas consequências. E aí você vai tentar identificar junto comigo se isso acontece com você. Primeiro, vamos falar sobre as consequências imediatas. Primeira consequência imediata, isolamento social. Quando a pessoa não se sente pertencente a um grupo e realmente não se socializa, não tem amigos. Que foi o que eu já expliquei que tinha acontecido comigo. No meu caso, eu tentei mesmo me encaixar, me enquadrar no grupo, não consegui, até que eu olhei assim e falei, bom, já que ninguém me quer mesmo, então eu vou viver sozinha. E vivi muito tempo, assim, durante muito tempo da minha vida, sozinha. Então, eu brincava sozinha, fazia trabalho sozinha, estudava sozinha, fazia tudo sozinha. Tipo assim, não tinha amigos que não fossem os meus primos ou meu irmão. Isolamento social, certo? Ficava muito tempo em casa, não saía muito. Isso é uma consequência do bullying, tá? Uma consequência que eu vivi. Eu lembro que eu só fui saber mesmo o que era ter amigos, o que era pertencer a um grupo lá para os meus 13 anos, quando eu me converti, entrei na igreja, comecei a participar de grupos de jovens, aí isso virou uma chave na minha cabeça, a história da conversão é para outro vídeo. Mas aí eu comecei a me encaixar em grupos e comecei a ver o que era ter amigos, o que era participar de um grupo, o que era ter gente conversando e você se aproximar e participar da conversa. Isso, eu já tinha 13 anos. Então, boa parte da minha vida da infância e da pré-adolescência ali foi no isolamento social. Isso é uma consequência do bullying. Outra consequência imediata também é a queda do rendimento escolar. E aí você que é pai e mãe e também educadores, pedagogos queridos que estão
me assistindo, vocês são maravilhosos, gente. Um beijo para todos os pedagogos. Assim, prestem atenção nisso, tá? Na sala de aula de vocês e com os filhos de vocês. Aquele aluno que sempre tira nota boa, que sempre se dá bem, que sempre se envolve, e de repente ele tem uma queda brusca no rendimento escolar dele. Isso é assim, claro, pode ser também, pode ter outros fatores, pode ter questões de problemas familiares e outras coisas, mas também pode ser um indício do bullying. E aí eu quero abrir um parênteses, porque tem um bullying muito comum praticado, que é aquele bullying com nerd. Não sei porquê, mas tem pessoas que se incomodam com nerds. Ao meu ver, é o que mais aparece nos filmes. Aquela pessoa que usa óculos, é inteligente, é um pouco esquisitinho, que gosta de, sei lá, física quântica, e aí as pessoas se irmam com ele e começam a praticar bullying. Então, ele sofre bullying por ser nerd, certo? Fecha parênteses. Isso é muito comum, é um tipo de bullying que é muito comum, caso você não saiba. Então, assim, pode ser que essa pessoa baixo rendimento, tá? Baixo rendimento escolar. Ela gostava de ir para a escola e agora não gosta mais. Se o seu filho vai para a escola todos os dias, normalmente, e em um determinado dia ele não quer ir mais para a escola, ele chora para ir para a escola, ele pede constantemente para mudar de escola, então possivelmente ele está sofrendo bullying. Eu não descartaria essa opção. Tem também crises emocionais, então crise de choro, pessoas que desenvolvem ansiedade, baixa autoestima, tá? Você pode também observar. E claro, sintomas físicos, né? Aquele aluno que vai para a escola e volta com o olho roxo, com hematoma, com um corte, com alguma coisa, sabe? Que mostre que houve uma violência física. E aí muito cuidado, porque às vezes ele fala, ai, tava brincando, ai, caí sem querer. E às vezes pode ser que seja uma situação de bullying e ele esteja encobrindo, certo? Então, assim, gente, olhos bem abertos. Agora vamos para as consequências tardias. Beleza. Com o tempo, né, o que é que pode acontecer? E que tem adultos que estão sofrendo com isso até hoje, por exemplo. Primeiro de tudo, acho que é assim, o que é mais importante citar é depressão. Depressão, ansiedade aguda e a síndrome do pânico. Tá? Isso assim é o que mais acontece. Só assim, é importante destacar que nem toda depressão é causada pelo bullying. Podem ter vários e vários outros fatores, mas o bullying pode sim, a longo prazo, causar uma depressão profunda, certo? É por isso que é bom identificar, trabalhar sempre isso e evitar, assim, trabalhar com a prevenção. É melhor prevenir do que remediar. É melhor você parar uma situação de bullying agora e tratar uma criança agora, do que lá na frente tratar uma depressão, entendeu? O buraco é mais fundo, certo? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Tem muito adulto que está sofrendo com depressão e que quando você vê olhar, realmente já sofreu bullying na infância. Ou em algum momento da sua vida, certo? Tem também, né, a ocorrência de muitos traumas. Então, é muito comum, um exemplo, transtorno pós-traumático. Também transtornos alimentares. Então, a obesidade, bulimia, anorexia, tá? Tudo isso, mais uma vez repito, pode ser de outro fator, pode vir de outro fator, mas eu não descartaria a possibilidade de bullying, tá? Pode ser que tenha sido ocasionado por conta do bullying também. E também uma coisa muito comum no adulto que foi zoado por muito tempo, sabe? Que sofreu bullying por muito tempo, é ter insegurança profissional e também insegurança em todos os sentidos. Então, aquela pessoa que não consegue expressar a sua opinião, sabe? Que é uma pessoa que tem uma dificuldade de falar em público. E tem também uma questão de uma necessidade de ser validado também, sabe? Muito. E tem dificuldade em se expressar, em socializar. Muitas vezes essa pessoa tem um problema de autoestima causado por conta de tantas agressões verbais que sofreu, tá? É por isso que é importante que seja tratado, porque você pode estar perdendo de
primeiro você está perdendo de viver uma vida melhor, de viver uma vida de alta performance, assim, a vida que você realmente deveria ter, por conta que você está traumatizado, que é como se você tivesse paralisado numa situação que aconteceu anteriormente. E também porque você precisa trabalhar isso para que você seja verdadeiramente livre, tá? Em sua situação. Agora vamos para a última fofoca do dia. Como foi que eu superei tudo isso? Será que eu superei? Hoje eu percebo que o erro que eu cometi foi não ter denunciado. Mas também por que eu não denunciei? Porque eu não fazia ideia de que aquilo era bullying, do que estava acontecendo. Tipo assim, não existia isso. Não existia. Então, realmente não tinha como saber. Mas por que eu estou falando? Para que você, caso esteja sofrendo neste momento, denuncie. No âmbito escolar, você pode falar com a coordenação e sempre comunique para os seus pais também. Certo? É muito importante que o professor também tem que ter um trabalho conjunto entre os pais, família, direção da escola e educadores, professores e funcionários. Tem que todo mundo estar trabalhando assim, bem, assim, unidinhos assim, sabe, para que as coisas funcionem. Então, denuncie, tá bom? Eu não denunciei porque eu realmente não tinha ideia, não fazia ideia. Então, beleza. Mas vamos lá. O curioso da minha experiência, assim, não sei a experiência das outras pessoas, você pode até colocar aqui nos comentários se sentir à vontade. Até porque eu já falei da minha vida também, né? Você pode falar da sua se quiser se sentir à vontade. Então, uma coisa curiosa da minha vida foi que a questão do isolamento social foi muito negativo, é uma consequência do bullying. Mas também foi uma coisa que me ajudou a me reerguer. De verdade, assim, e aí realmente não estou pedindo para que você se isole, porque isso foi assim uma coisa muito pessoal minha. Eu acho que foi uma luz no fim do túnel assim que apareceu. Se isolar não é a questão. Você tem que denunciar e procurar outros amigos, porque sim, tem pessoas boas no mundo. Mas assim, no meu caso, eu fiquei isolada, beleza? Não queria ver mais ninguém, etc. Queria viver sozinha. Comecei a pensar que eu deveria viver só e brincar só e comecei a fazer tudo sozinho. Beleza. E aí, o curioso é que eu lembrava muito das situações que aconteciam. Eu tinha que ir para a escola muitas vezes e ver essas pessoas novamente. Só que eu lembrava assim, eu lembrava das frases como, por exemplo, você não presta, você não vai ser ninguém na vida, você não vai conhecer ninguém, ninguém te ama. Eu lembrava dessas frases. Mas eu também me lembrava de frases contrárias a isso, sabe? De frases positivas que eu recebia. Tipo, quando eu ia pra rua e acontecia uma situação de bullying, muitas vezes eu voltava para casa e eu, tipo, ficava chorando e tal. E aí minha mãe vinha me consolar. E nessa hora que ela vinha, ela falava para mim coisas diferentes. Ela falava que eu era bonita, que ela me amava muito, que eu tinha muitos talentos. Então, eu, quando estava lá no momento de reflexão e quando me vinham esses pensamentos, eu me recordava das agressões, eu também me recordava que existia um outro lado, certo? Que tinham pessoas que me odiavam, sim, sem nenhum motivo, mas odiavam. Mas que também eu tinha pessoas que me amavam. Tinha pessoas que não me aceitavam, sim, mas também tinha pessoas que me aceitavam. Tinha pessoas que não me admiravam, sim, mas também tinha pessoas que me admiravam. E aí pensar por esse lado me ajudou a superar isso, porque eu parei de dar ouvidos às frases negativas e comecei a pensar em frases positivas. Eu parei de pensar em pessoas ruins que me odiavam e que me faziam mal e comecei a lembrar de pessoas boas da minha família, dos meus primos, do meu irmãozinho, pessoas que estavam comigo. Isso me ajudou a entender que o mundo não se resumia àquilo. Uma coisa também que eu não citei, mas que é importante, a longo prazo, bullying também pode ocasionar em suicídio. E muitas vezes é porque a pessoa olha e vê como se o mundo todo estivesse contra ela. Parece que realmente o mundo todo está contra ela. No meu caso, eu nem cheguei a pensar nisso, porque
por mais que a maioria das pessoas que eu convivia realmente tivessem falando aquele apelido e tivessem sendo maldosas, mas também eu tinha pessoas que me amavam e que me acolhiam muito, a minha família, por exemplo. Então, assim, não era o mundo todo que estava contra mim, tá? Tinha pessoas ali que estavam por mim. Isso me ajudou bastante. Então, eu comecei a olhar para esta visão, tá? Eu comecei a olhar nesta perspectiva. Então, assim, acho que a mensagem para a pessoa que já sofreu, que está sofrendo bullying agora, eu acho importante que você não deixe que palavras, situações e pessoas definam você, definam quem você é. Eu refletindo fazendo esse vídeo, pensei, se eu tivesse dado ouvido a essas pessoas, talvez eu não tivesse conquistado nada na minha vida. Mas eu resolvi, independente de qualquer coisa, independente de que fosse mal para outras pessoas, assim, tem gente se morrendo de raiva até hoje por mim, mas que independente eu iria seguir minha vida, claro, sem querer fazer mal para ninguém, não é crescer pisando nos outros, não, crescer assim, porque eu estou me esforçando e etc. Eu não gosto de usar a palavra mérito, porque não faz muito sentido, eu acho que estou me esforçando e pelo meu esforço eu estou conquistando algumas coisas. E por mais que isso incomode algumas pessoas, fazer o quê? Nem Jesus agrada a todo mundo. Então, assim, não deixe que pessoas te definam, que palavras te definam. Tem pessoas que estão presas a situações até hoje, certo? Então, assim, eu fui muito rebelde na época e me revoltei, assim, no sentido positivo. Porque eu olhei assim e falei, já que vocês acham que eu sou isso, então eu vou provar para vocês que eu não sou, que eu sou outra pessoa e tal. Então, assim, foi uma época que eu passei muito tempo, foi uma época que eu passei muito tempo sozinha, mas eu também me dediquei muito ao meu desenvolvimento pessoal. Eu estudei bastante, depois eu entrei no ensino médio, passei no Instituto Federal, depois eu comecei a almejar outras coisas e não parei mais, tipo assim, não parei mais mesmo. E isso, né, também me ajudou, isso e outras coisas também que eu passei, a entender qual seria a minha vocação, no sentido de que o que eu quero fazer da minha vida, né? Eu quero trabalhar com o quê? Aí eu decidi trabalhar ajudando as pessoas a superarem os seus traumas, né? Foi aí que eu entrei, tipo, comecei a fazer faculdade e tal, cursar psicologia e etc. E aí, enfim, eu nunca parei. Eu só tô querendo dizer para você que se tem pessoas que olham para você e sente raiva, sente ódio e que se você está sofrendo bullying, que isso não defina você, tá bom? Tome uma atitude, se afaste desse ambiente, se afaste dessas pessoas, denuncie essas pessoas e não deixe que elas ditem que você é, porque você é bem melhor que isso. Você é bem melhor mesmo. Tipo, nós somos bem melhores que isso. E isso não vai definir a gente, tá bom? Use isso como força para crescer. Eu usei isso como força para crescer e estou crescendo até hoje. Sei que incomoda muito, mas lamento. E também não acho que as pessoas do mundo todo são assim, certo? Eu depois conheci muitas pessoas legais, conheço pessoas legais até hoje e acredito na humanidade e que tem pessoas incríveis que merecem sim a nossa abertura, que você não se feche também socialmente falando, tá bom? Que você possa fazer novos amigos, que você possa ter suas escolhas e ter a sua vida, que essas pessoas realmente não te definam, que você não fique preso ou presa a isso. No mais, independente se você está com consequências imediatas ou tardias, que caso você não consiga sozinho, procure ajuda também, sempre bom compartilhar com alguém o que está acontecendo. Eu acho que trazer um pouco da minha experiência em relação a isso também tem a ver com fazer com que pessoas que estejam passando por isso tenham coragem de falar. Independente de se você passou agora ou se você passou há 10 anos atrás. Que você fale, que você verbalize. E se você não tem coragem ou até
tenta e ainda não consegue, que você tente até conseguir, porque falar cura. Eu acredito nisso, que falar cura. Então eu não quis só trazer, falando sobre o bullying, eu quis também trazer minha experiência para que você entenda que sim, é possível superar e que falar não é fraqueza. Falar é sinal de que você é forte o suficiente e já está curado o suficiente também. Aí assim, né, só para encerrar o vídeo agora, porque realmente está muito longo, é uma aula, só para dizer como é que eu estou agora nesse momento. Eu realmente consegui. Hoje eu posso dizer que sim, mas como eu falei, é uma coisa muito recente. Eu nem imaginava que isso interferia em tantas coisas da minha vida. Eu realmente consegui trabalhar isso e tá tudo bem agora. E desde o 5º ano do ensino médio que eu não sofro mais isso. Tipo, eu passei o meu fundamental de boa, passei o meu ensino médio também tranquilo e agora estou cursando uma graduação e também não sofro com isso. Só para que você não cometa um anacronismo e ache que eu estou falando do que está acontecendo agora. Não é isso. Eu estou falando de coisas que realmente aconteceram há muito tempo atrás, beleza? Então eu já estou boa em relação a isso. E acho que o único resquício que ficou até hoje foi a questão de não conseguir ter tantas amizades profundas. É uma coisa que eu estou trabalhando em mim até hoje. Eu tenho uma certa dificuldade em socialização. Hoje já consigo, assim, tipo, ter um amigo ou outro, tipo, tomar um café com alguém, sair com alguém, e eu já tô conseguindo até, tipo, ficar em alguns ambientes que tem outras pessoas. Eu tô conseguindo, tipo, almoçar junto com outras pessoas na faculdade, dependendo da situação, de dar. Festinhas de família eu sempre participei, que minha família não costuma com isso, mas assim, questões externas, de pessoas externas, estou começando a me abrir agora, principalmente em ambientes que tem muitas pessoas. É uma coisa que quando eu estou trabalhando e tal. Eu estou falando isso porque eu já teve pessoas que chegaram para mim e falaram: Anny, você não gosta de se misturar com a gente porque você é metida. É não, gente, é porque eu realmente já fui muito magoada, assim, tipo, socialmente. E eu até hoje estou trabalhando nisso. Então, tem horas que eu realmente não consigo socializar, sabe? Mas aí a gente vai trabalhando em relação a essa questão e sempre vai ter alguma coisa para trabalhar na nossa vida. Mas a mensagem que eu quero deixar para isso é, primeiro, que você saiba como é o bullying, que você conheça, que identifique, para você que é pai, para você que é educador e para você que também está sofrendo ou já sofreu, para que você também identifique e possa superar os seus traumas, tá bom? Esse é o resumo do vídeo, é para isso que eu vim. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe aqui um comentário também para dizer o que você achou do vídeo e compartilhe esse vídeo para um amigo seu, tá bom? Para ajudar na divulgação. O bullying é muito comum, as pessoas não costumam falar muito, mas é muito comum acontecer. Então compartilhe, vai que seu amigo já tenha sofrido sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau!